Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha num tema, assim, super essencial para o Brasil digital, né? Software livre como alternativa e, do outro lado, os riscos que ainda existem com a pirataria. Exato. A gente se baseou em fontes que explicam bem o que é o software livre, as vantagens, tipo custo, acesso, mas também os desafios para adotar e os perigos bem reais do software pirata aqui no nosso contexto. Uhum. Então, a ideia é entender por que o software livre é tão importante, né? Ética e economicamente falando, e que ameaças à pirataria ainda traz. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para mim, a grande sacada é que software livre não é algo de outro mundo, né? Ele roda em tudo, Windows, Mac, OS, Linux. Isso tem um potencial assim gigante para democratizar a tecnologia aqui no Brasil. E o que é fascinante, eu acho, é justamente essa tensão, sabe? De um lado você tem essa ferramenta aberta, super flexível, bem mais em conta, e do outro A pirataria. é a pirataria, que apesar de estar diminuindo, ainda está aí, né? Muitas vezes com raízes históricas na situação econômica mesmo do país. Faz todo sentido. E pensando nas vantagens, essa coisa de rodar em vários sistemas é chave num país como o nosso, né? Com tanta diversidade de equipamento. Totalmente. Mas, além da compatibilidade, como é que esse benefício econômico, como ele se traduz na prática mesmo, para quem usa? Olha, o impacto é bem direto. Imagina, sei lá, micro e pequenas empresas, escolas, até órgãos do governo. Sim. Podem pegar aquele dinheiro que ia para licença cara e usar em outra coisa, né? Em outras necessidades. Tem fontes que falam numa economia de 2 dígitos percentuais para PMEs que mudam algumas soluções. Nossa. Isso libera orçamento e, claro, pode dar um gás na digitalização. Um empurrão importante para a digitalização, com certeza. Mas e a inovação? A gente ouve muito falar disso também. Como esse modelo aberto ajuda além da grana? Aí a gente chega no coração do software livre, né? Quando a gente fala software livre, é aquele programa que o código-fonte, tipo, a receita dele está aberto. Aham. Qualquer um pode ver, estudar, mexer, compartilhar. Esse modelo colaborativo é o que permite que, sei lá, desenvolvedores aqui no Brasil adaptem uma ferramenta para uma necessidade super específica nossa. Algo que não daria para fazer com um software fechado, né? Exatamente. Impensável. E isso fortalece a nossa capacidade de criar tecnologia aqui dentro, sabe? Não só consumir o que vem de fora. Entendi. É uma via de mão dupla. Economiza e também capacita. Mas, bom, nem tudo são flores, né? Ainda tem barreiras para o pessoal usar mais software livre, certo? Aquela coisa de achar complicado, ou a dúvida sobre suporte. Sim, existe. Para quem está muito acostumado com o sistema proprietário, tem uma curva de aprendizado, é natural. E essa percepção de, é complexo, ou quem vai me dar suporte técnico, são pontos que aparecem. Pois é. Embora, sim, a gente tenha comunidades enormes, muita documentação disponível, essa percepção ainda é um desafio a ser vencido. E é interessante pensar que essa hesitação, né, em adotar o software livre precisa ser colocada na balança contra um risco muito maior, que é o da pirataria, que ainda rola, mesmo diminuindo. Exato. E essa persistência, como eu disse, ainda tem a ver com fatores econômicos, históricos. Só que hoje, nossa, os perigos são gigantescos. E talvez até subestimados. Tipo, Bom, primeiro a parte legal, né? Usar software pirata é crime. Pode dar multa pesada, sanções. Mas o risco mais crítico mesmo, e que às vezes a pessoa não vê de cara, é o da segurança. assim. Software pirata é uma porta escancarada para malware. Basicamente, qualquer programa malicioso. Vírus, cavalo de Troia e o famigerado ransomware. Aquele que sequestra os dados, né? Pede resgate. Esse mesmo. Terrível. E o pior é que o software pirata não tem atualização de segurança, né? Que só o legítimo oferece. Deixa tudo vulnerável, então. Completamente. As brechas vão se acumulando e as consequências podem ser devastadoras. Perda de dados, roubo de identidade ou dinheiro, paralisação total da operação de uma empresa. Nossa. E um dano para a reputação que, olha, é difícil de consertar. Então, se a gente junta tudo isso, aquela suposta economia da pirataria vira um custo potencial enorme lá na frente. É, não compensa o risco, né? Diante disso tudo, qual seria o caminho para o Brasil, então, para avançar de forma mais segura? Parece que passa muito por informação, por educação. Sem dúvida. Educação é chave.
É preciso desmistificar o software livre, mostrar que ele é robusto, é seguro, flexível e, em muitos casos, tão fácil de usar quanto as alternativas pagas, ou até mais. Uhum. E, claro, sempre bater na tecla do custo-benefício real, considerando a segurança na conta. E além de informar, imagino que ações práticas de incentivo também sejam importantes, né? Fundamental. Investimento estratégico. Programas de capacitação, sabe? Tanto para usar quanto para desenvolver software livre aqui, estimular a criação de soluções nossas, brasileiras, baseadas nesse modelo. Isso não só fortalece a economia digital. Fortalece a soberania tecnológica também, né? Exatamente, nossa capacidade de controlar e direcionar a nossa própria tecnologia. Então tá, resumindo o que a gente conversou. O software livre surge como uma alternativa muito potente, acessível, inteligente do ponto de vista financeiro e super alinhada com a realidade brasileira. Isso. Ao mesmo tempo, a pirataria, mesmo que em queda, continua sendo uma ameaça bem séria, com riscos legais e principalmente riscos gigantes de segurança digital que não dá para ignorar. Perfeito. E entender essa dinâmica toda ajuda muito, né? Para tomar decisões mais conscientes, mais seguras no dia a dia digital, seja na vida pessoal ou no trabalho. Faz sentido. Escolher software livre hoje não é só economizar, é investir em segurança, em ética e, como a gente viu, pode ser um motor para a inovação e para a independência tecnológica também. É uma decisão com mais camadas do que parece, né? Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. A gente falou dos benefícios imediatos, né? Custo, segurança, inclusão. Mas e se a gente pensar mais longe? Como assim? Imagina uma adoção em larga escala combinada com um desenvolvimento ativo de software livre aqui no Brasil. Como isso poderia, de fato, reposicionar o país no cenário tecnológico global? Será que isso não poderia levar a gente para um outro patamar de inovação e independência? Muito além do que a gente imagina hoje? Uma boa pergunta para a gente pensar. Fica aí a questão.